Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. O tema que eu escolhi para falarmos hoje, para refletirmos, seria sobre influências espirituais. Nós sempre identificamos, de certa forma, e sempre de fora da situação, quando alguém está diferente, quando alguém está estranho, de uma forma exagerada, em algum ponto. E as mães e os pais têm muito disso. Falam para o filho: você está diferente. Com quem você está andando? Quem que está colocando na sua mente, na sua cabeça essas ideias? Se são coisas boas, o pai ou a mãe ficam contentes. Nossa, quem é esse amigo diferente ou essa namorada que está te influenciando a coisas boas, melhores? Mas quando são para as coisas ruins, logo se pensa: quem são essas pessoas que estão te influenciando? Quem são esses amigos? Traga ele em casa que eu preciso conhecer. Mãe e pai têm muito disso. E nós sempre identificamos que temos essa possibilidade e esse poder de influenciar-nos uns aos outros. Nós hoje temos uma opinião assim, amanhã já não temos mais. Pensamos de uma forma, depois de outra. Nós sempre temos aquele que diz assim: a pessoa falou isso para você, eu no seu lugar, já transmitindo uma ideia, né? Eu no seu lugar, eu bateria nele. Somos ótimos conselheiros, né? Nós damos ótimas influências. O quê? O seu marido, ele não lhe presenteou no aniversário de casamento? Minha amiga, não sei não. Já deixando uma pulga atrás da orelha. O quê? O seu namorado disse que estaria em casa, você ligou e a mãe disse que ele não estava? Olha. Então nós mesmos, às vezes, esquecendo da responsabilidade que temos uns para com os outros, influenciamos os outros e muitas vezes de forma negativa, esquecendo das consequências daquilo que estamos direcionando para terceiros. Esquecendo que tudo aquilo que nós podemos fazer ao outro tem uma consequência de bom ou de ruim. Mas tem pessoas que gostam de ver o circo pegando fogo. E deixa sempre uma marca não tão boa em alguma coisa que já não está indo bem. Em alguma situação que precisaria de alguém que apagasse o fogo e não que alimentasse ele. Então nós temos noção do que fazemos. Ou talvez não. A doutrina espírita explica que, apesar de toda a influência que nós temos aqui no planeta Terra, de uns para com os outros encarnados, de toda a influência que nós temos de todos os meios de comunicação, televisão, rádio, tudo, nós ainda temos um outro tipo de influência na qual nós deveríamos, e ainda mais nós espíritas com conhecimento de causa, nos atentar mais, que seria justamente sobre as influências espirituais, que tanto podem ser como nós influenciamos positivamente ou negativamente terceiros, eles também influenciam positivamente ou negativamente a nós encarnados. Na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, é perguntado à espiritualidade se os espíritos veem tudo o que nós fazemos. A resposta é: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige a sua atenção, o seu interesse. Porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, se a espiritualidade se interessa por nós encarnados, temos que levar em conta o tipo de interesses. E há vários tipos de interesses, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Até aqui, a pergunta diz que se eles vêm, se eles nos observam. Mas na pergunta 459 já vem um outro degrau desse relacionamento entre encarnados e desencarnados.
Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí a resposta é a mais objetiva possível. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então eles não são meros espectadores que estão somente observando o que acontece aqui no plano material. Aquela citação de Paulo que diz que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, ela tem sua razão de ser, confirmada agora pela doutrina espírita, que eles nos rodeiam e não são espectadores inertes, parados, só nos assistindo. Eles simplesmente nos influenciam. Eles participam mais ativamente na nossa vida, no nosso cotidiano. E nós pensamos, se eles têm interesses e influenciam em nós, e naquilo que eles não têm interesse, eles não nos influenciam, então nós temos que identificar que tipo de interesse há que nós interessamos a eles, para que eles nos influenciem, para que eles participem de nós, que estejam mais próximos a nós. O que eu forneço para que um certo tipo de espírito esteja à minha volta, se interesse por mim e ainda entretenha alguma coisa que eu esteja oferecendo a ele. As influências, elas são muito sutis no seu início. Elas são algo que é praticamente imperceptível. Geralmente eles percebem alguma situação em você e começam simplesmente a incutir ideias, a ter uma situação que ele vai identificar onde ele possa agir. E ele vai jogar a sua energia e ele vai tentar influenciar você em algo que você já oferece. Isso é imperceptível. Isso é uma influenciação do dia a dia, do cotidiano. Nós temos as influenciações boas, os nossos protetores, nós temos os familiares que desencarnaram, que se simpatizavam conosco, os espíritos que trabalham nas colônias espirituais, que em muitos livros são relatados, que eles não ficam inertes como o paraíso, que muitas linhas filosóficas e religiosas acreditavam que você desencarnava e iria para o céu simplesmente contemplando um Deus absoluto. A doutrina espírita informa que realmente há muita atividade no plano espiritual e que os espíritos que têm interesse no bem, que querem se reformar mesmo com outras imperfeições que tenham, eles trabalham incessantemente em prol de desencarnados e também de encarnados, e comparecem aqui no planeta Terra, eles comparecem aqui na materialidade para insuflar a melhor forma de alavancar a evolução de cada um de nós, nos induzindo ao bem, nos trazendo ideias salutares, tentando resolver situações complexas através daquilo que nós possamos possibilitar a eles atuar em nós pelo nosso livre-arbítrio. Nós sabemos, desde a Igreja Católica, que cada um de nós temos aquele conhecido como o anjo guardião, que é o nosso protetor mais próximo, que é o mais sofrido, talvez, de todos. Alguém aqui se candidaria a ser o anjo guardião de alguém que vocês conheçam que seja a pessoa mais complicada? Sabe o que é essa tarefa de você ter como missão, você ter sob sua tutela um encarnado, ele respeitando o seu livre-arbítrio, porque ele não violenta o seu livre-arbítrio, ele tentar direcionar você para cá e você vai para cá. Não faz isso, é como se ele dissesse que sim e você fizesse. Então ele está ali naquela tarefa de direcioná-lo. Todos nós temos a proteção do nosso protetor particular, do nosso anjo guardião e de outros espíritos benevolentes que se preocupam em auxiliar na humanidade. Nós não estamos desprotegidos. O nosso problema, a nossa dificuldade não é desproteção e ficarmos à mercê de influências espirituais negativas. O nosso problema é quando nós fazemos isso. E principalmente isso, nós bloqueamos a interferência benéfica com o nosso modo de ser, pensar e agir.
quando nós bloqueamos essa intervenção benéfica de espíritos amigos, do nosso próprio protetor espiritual, de parentes desencarnados que queiram nos auxiliar, nos ajudar. Nós não damos ouvidos, nós não estamos aptos e damos a abertura necessária para que esses espíritos possam nos auxiliar, nos dar um conselho benéfico e possamos assimilá-lo e praticá-lo. E há os espíritos que estão numa situação de imperfeição, ao qual não têm interesse no bem e realmente influenciam negativamente a cada um de nós, em cima daquilo que nós possamos entreter, que nós possamos oferecer a eles. Então a questão de nós estamos repletos de uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, ela é muito mais profunda do que se imagina. Porque eu olho a vocês aqui, vocês olham a mim, e eu só vejo o que vejo. Vocês só veem o que vocês estão vendo aqui. Mas os espíritos, eles vão muito além de uma percepção carnal. Quando somos espíritos, eles enxergam muito mais. Quando nós estamos fora do corpo, as nossas concepções visuais e de sensibilidade aumentam a ponto de que ele lê você. Ele sabe o que você tem no seu íntimo. Vamos dar uma olhada. Prestem atenção. Sempre que você enfrente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente, perceba, leve em conta a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Você está triste ou você está se tornando uma pessoa triste? Você está vibrando temporariamente uma tristeza por algo que aconteceu e logo você sai disso? Ou você está vibrando essa energia de tristeza continuadamente, persistentemente e cada vez mais forte? Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da prece, da humildade e do passe. Opa. Voltou aqui? Não está indo. Oi? Ok. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Isso nós oferecemos à espiritualidade inferior. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Quando você percebe que você não consegue ou se concentrar nem para orar. Você sabe que precisa. Você tem noção de que precisa. Mas ao mesmo tempo você tem que levar em conta que tem uma força que não está deixando você fazer isso. E que força é essa que não está em você, sendo que você sabe que precisa? Essa força está fora de você, mas atuando na sua energia. Indisposições inexplicáveis, a tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Aborrecimentos imanifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos subreptícios, quer dizer, pessimismos constantes, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Hipermotividade ou depressão raiando a iminência do pranto. Ânsia de revestir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, por mais patente que seja e por mais pessoas que possam te cogitar essa situação, você diz não, porque alguém está bloqueando esse entendimento em você. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe uma mudança de impulsos, o arrependimento,
a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Quando você já praticou alguma coisa que você diz: nossa, eu estava cego, nossa, como eu gritei desse jeito, como eu fiquei nervoso, ou como eu pude estar naquela situação, como eu pude ter falado. Você mesmo se pergunta: como eu pude ter feito isso? E é esses os sinais de alertas quando você está numa tristeza muito grande, em situações que você percebe que não são suas. Cabe a autovigilância, o autoconhecimento para distinguir até onde você poderia ir em certas situações e descobrir que naquele ponto já não é mais você. Descobrir que naquele ponto, opa, a tristeza está muito forte, eu estou muito emotivo, eu estou arranhando a uma depressão. A pessoa diz: eu estou esquisito. Ela sente isso. E quem dera que todos pudessem ter a doutrina espírita para poder chegar a uma conclusão óbvia, que seria que pode ser uma influenciação espiritual. Porque passa alguns minutos depois do que você fez, ou do que você deixou de fazer e deveria ter feito, que você não sabe por que fez. Aqui é a questão de você entender o que está acontecendo com você. Nenhum espírito benevolente vai te influenciar a coisas ruins, negativas. Nenhum espírito imperfeito vai te influenciar a coisas boas. Então nós temos que nos conhecer e identificar em que ponto nós estamos e quando sair disso. Porque as pessoas elas têm que identificar: eu estou triste ou eu estou me tornando triste? Eu sou agressivo, já é um erro, ou eu estou me tornando agressivo? As pessoas às vezes falam para ela: olha, você está agindo de uma forma diferente, você está agindo de uma forma mais assim, mais intensa. As pessoas dizem: eu falo o que vem na minha boca, eu sou intenso, eu falo mesmo. Mas ali, que tipo de vibração ela está criando em si? Que tipo de vibração está exteriorizando dela? A doutrina espírita nos explica que essa vibração exterioriza. Ela cria uma sintonia através de afinidade, de sentimentos e similitude com aqueles que vibram igualmente no mundo espiritual. E nós atraímos isso a nós. Então as influências espirituais sutis é onde você tem que parar e pensar: o que está acontecendo comigo? Se esse sou eu, já está errado. Se esse é eu e mais alguém, estamos errados. E precisamos vigiar para que a gente não caia nas raias dos processos obsessivos mais profundos, que é da obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que são vários gradientes da obsessão que vai aonde a energia do espírito vai se sobrepondo à sua, obscurecendo você totalmente, como se fosse uma rádio que você sintoniza hoje, ela está perfeita. Amanhã você a sintoniza, já tem uma outra rádio em cima e você ainda ouve aquela primeira. Mas daqui a pouco você já não está ouvindo mais aquela primeira porque a outra já está encobrindo ela. É assim que as influenciações acontecem, de um pouco para muito, onde em qualquer momento nós podemos retomar a sã consciência e tratar ativamente sobre o que está acontecendo conosco. Causa da obsessão. A causa de todas as obsessões é a imperfeição moral. Mas aí, na questão da imperfeição moral, tem uma situação muito diferente a ser verificada em referência à parte moral. Quando se fala em perfeição moral, as pessoas pensam: mas eu não sou imoral. Não é assim, eu não sou imperfeitamente imoral.
Mas o que a doutrina explica é que a imperfeição moral é a diferença de imperfeição para perfeição. Se você não é perfeito moralmente, é porque você tem virtudes a desenvolver ou a trabalhar. Então você não é totalmente perfeito, porque nós vamos ser perfeitos um dia. Então nós temos ainda as imperfeições morais, virtudes não trabalhadas, não desenvolvidas ainda por completo. É isso que quer dizer, tá? Conforme palavras de Kardec no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E quando fala um espírito mau, diz que é um espírito maléfico, diabólico. Pode até ser nas suas gradações que seja um espírito realmente muito diabólico, muito maléfico, mas quando fala espírito mau, é um espírito que ainda não é bom. Então ele pode estar também em várias gradações do que podemos considerar mal. André Luiz, no livro Ação e Reação, explica como se dá esse processo através das palavras de um espírito, Leonel, um obsessor. O obsessor explicando como é que eles atuam na espiritualidade. Ele diz assim: sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Há escolas para isso no mundo espiritual inferior. Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, que às vezes nós temos e não falamos para ninguém. Nós temos interesses, desejos, coisas que ninguém sabe a não ser nós mesmos, mas os espíritos identificam através da sua energia. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Preste atenção na palavra reflexo, você está refletindo isso para os espíritos. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar, corrigir ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. Conhecendo a sua fraqueza, eles vão alimentando aquilo, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar, diligência que lhe diz, uma equipe espiritual deles, no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E sorrindo, o inteligente perseguidor diz sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta a si próprio. A obsessão, ela tem dois vertentes.
Ou até mais, se nós realmente identificarmos as características mais sutis. Pode ser um espírito que tenha relação com você de outra vida, ok? Pode ser um espírito que simplesmente simpatiza com o seu jeito de ser, ele se afiniza com o seu jeito de ser. Ou é um espírito que realmente ele suga as suas energias através de algum vício que você tenha, que ele tinha quando encarnado, e que agora ele não podendo, por falta do corpo material, usufruir disso, ele usa você. Ok? Tem essas vertentes, essas situações que podem ocorrer, essas influências perniciosas. Tá? O espírito obsessor, ele pode chegar a você totalmente sem técnica alguma. Ele sabe instintivamente que ele precisa estar perto de você porque tem uma história mal resolvida de outra vida, se aproximar de você, assimilar a energia dele com a sua e atacá-lo sem nenhuma técnica. Nesse caso do espírito Leonel, ele diz que há escolas no mundo espiritual onde espíritos mais graduados, inteligentes e com a moral totalmente baixa trabalham com outros espíritos menos inteligentes e com a moral baixa para que sejam capangas deles para vir fazer o serviço na falta de tempo deles. Então, os espíritos inferiores, eles têm uma hierarquia às vezes, eles têm foco, objetivo, para que ocorra todo tipo de influenciação negativa. Isso no particular e no coletivo. Porque vamos identificar que nós somos em 7 bilhões de pessoas e quadruplicar o número de desencarnados que estão na psicosfera do planeta. O número de desencarnados sempre é maior. Se estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós temos provas a passar para alcançarmos a perfeição moral e expiações para lidar com as faltas passadas que nós não conseguimos nos sair bem. Ok? Então esses espíritos desencarnados e nós encarnados, constantemente nessa troca na psicosfera do planeta, que tipo de situação nós estamos vibrando para os desencarnados e que tipo de situação esses desencarnados vibram para nós? Muitos eles não conseguem se desapegar da matéria e querem continuar aqui, usufruindo daquilo que tinham aqui quando estavam, convivendo conosco como se fossem encarnados. Então nós temos como espíritas a real noção do que acontece. E temos que ter a real noção do que fazer para que possamos não estarmos à mercê desse tipo de influência. Porque nós, quando estamos em oração, sempre rogamos que a espiritualidade de luz venha a nós, que os espíritos protetores nos protejam, nos guiem, nos fortaleçam, ok? Então, nós temos um trabalho a fazer para que não possamos ser influenciados de forma negativa naquilo que nós mesmos estamos dando a eles. Isso se chama reforma íntima. Em tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. Paulo disse: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quando Paulo disse que tudo nos é lícito, aí é o livre-arbítrio que todos nós temos. Mas nem tudo nos convém é quando nós usamos da oração e da vigilância. É quando nós identificamos a seguinte situação, seja com influência ou sem influência. Se eu fizer tal coisa, quais serão os resultados disso? Antes de você fazer, é essa a vigilância. Se eu falar tal coisa para a pessoa, quais são os resultados disso? E depois, o que acontece? As pessoas às vezes se apegam a situações muito mínimas. Se eu comer esse doce, eu vou engordar? Às vezes vocês têm essa preocupação. Se eu comer isso, vai acontecer aquilo? Se eu comprar tal coisa, o dinheiro vai me sobrar? É sempre uma ação e uma reação, um encadeamento lógico daquilo que é e do que pode ter consequência nas coisas simples da vida. Se eu sair sem guarda-chuva e chover, será que eu vou me molhar? Se eu, voltando àquilo no início que eu falei, se eu aconselhar ele a bater no outro e ele bater e matar,
Se eu falar para a mulher que o marido não presenteou ela e incutir na cabeça dela que ele tem alguém fora do casamento, qual o resultado disso? A gente se apega aos resultados das coisas que pensa e faz. Porque é aí que está a vigilância que tanto a espiritualidade nos diz para termos, juntamente com a oração. Para que com a oração nós possamos, junto com a vigilância, permitir que as influências espirituais sejam as mais interessantes possíveis, que sejam aquelas que queiram nos alavancar, nos influenciar beneficamente, para que possamos crescer e evoluir. E a gente fica pensando, mas por que Deus permite essa influência negativa no mundo? Porque é dito que o mal vai propriamente resolver o próprio mal. Eles servem, essas influenciações, como provas para, neste momento que estamos passando, haver aquela dita separação do joio e do trigo que tanto nós lemos, mas nós não entendemos. Por que essas influências? Primeiro, porque nós temos material para que eles entretenham. Segundo, porque quando eles nos influenciam, nós temos o livre-arbítrio para decidir se sim ou não, ou até quando vai isso, caso percebamos que já está indo um pouco longe a mais. E essa é a separação do joio e do trigo em cima daquilo que nós decidimos, porque nós temos total possibilidade de termos controle sobre nós mesmos, se nós nos autoconhecermos, se nós nos amarmos e realmente quisermos a melhoria para nós. Se nós não tomarmos conta da nossa mente, outro vem e toma. Muitas vezes nós vemos isso entre encarnados, que uma pessoa domina a outra totalmente, com ideias, com situações, e ela fica obscurecida. Mas aí é um encarnado com outro, quando é um desencarnado, ele é um ser invisível, na qual você não percebe, onde ele pode agir da melhor forma possível para ele, não para nós. Então nós temos que ter noção e não cometer os mesmos erros que se cometeu em toda a história da humanidade, principalmente na parte religiosa, de que nós entramos numa casa espírita como esta, por exemplo, e temos a aula, seja a palestra, seja o que for, temos informações e esqueçamos de fazer a lição de casa. Porque, como falado, eles estão incessantemente ao nosso redor. Eles nos leem e sabem os nossos sentimentos mais íntimos, os nossos defeitos que nós não podemos, não queremos falar para ninguém, porque nós sabemos que não podemos e não queremos, porque nós nos envergonhamos deles muitas vezes, porque sabemos que está errado. E nós sabemos que está errado, mas ainda não reagimos para melhorar isso. Porque tem uma diferença entre vontade e boa vontade. Ou nós já estamos cansados demais e dominados demais por aquilo e não estamos mais tendo forças para reagir. Mas não tem somente a influenciação espírita negativa, tem a influenciação espírita positiva e tem recursos para que possamos melhorar, crescermos, evoluirmos. E talvez, como muitas vezes já aconteceu, na nossa melhora, um influenciador de um espírito imperfeito, ele acabar não conseguindo nos influenciar negativamente, mas nós positivamente a ele. Como já aconteceu várias vezes, de nós melhorarmos e ele que tentou nos prejudicar, acabar se melhorando também, pode acontecer. E quais são os recursos que nós temos? Ok, eu vou ao centro espírita, sento, escuto, oro, tomo água fluidificada, o passe, me limpo, ok. Isso é um compromisso toda semana, perfeito. Só que de 1 hora da semana para todas as horas da semana é importante essa hora, mas ainda é pouco. Nós temos que estar constantemente em vigilância aos nossos pensamentos e sentimentos. Constantemente em vigilância o tempo todo, então a gente não tem trégua e a gente tem que estar sempre em vigilância. Sim, e sempre em oração, para que nós possamos atrair a nós as influências benéficas que nós tanto muitas vezes rogamos e não entendemos porque não chega. E identificarmos naquilo que nós podemos.
A água fluidificada, o passe é importante, a palestra é importante, as orações são importantes, só que nós somos pressionados, particularmente, por influências espirituais negativas. Não só particularmente. Nós somos influenciados na generalidade nas influências espirituais negativas. Se vocês perceberem nitidamente, todo o meio que nos rodeia, nós podemos identificar o que, na nossa concepção, estaria mais de acordo ou menos de acordo com aquilo que Jesus nos trouxe. Há espíritos que intensificam fortemente um objetivo de estagnar a regeneração do planeta, estagnando a regeneração das criaturas. Eles têm um objetivo próprio de que alguns, na sua, por mais inteligente que sejam, ignorância das coisas de Deus, acreditam que podem atrapalhar os desígnios de Deus de fazer o planeta se regenerar e as pessoas nele também. Outros sabem que não conseguem, mas mesmo assim intentam para que a coisa demore a acontecer, porque eles se sentem à vontade na psicosfera de um planeta de provas e expiações, onde, desculpe o palavreado, a bagunça é generalizada. Então o que eles fazem? Eles não simplesmente influenciam este ou aquele. Eles fazem de uma forma generalizada, influenciando aqueles que podem alcançar o maior número, o maior raio de alcance possível de pessoas. Exemplo. Arte é um homem nu com duas crianças, uma de cada lado, num palco. Isso é arte. Música é a música que incentiva a todo tipo de drogas, violência e corrupção do corpo da mulher. Política é você fazer o que você pode dentro daquilo que te der vontade, independente da consequência dos demais. Religião é você se despojar de tudo que você tem, porque Deus quer, e Deus vai fazer o que com isso? Então eles influenciam nos meios de comunicação para que, através de algumas pessoas que servem de instrumento a esses espíritos, eles consigam fazer totalmente ao contrário do que Jesus propôs. E as pessoas, sem perceberem, se entregam a isso. E aí vira o que eu falei, essa bagunça generalizada, onde está muito complicado a regeneração ocorrer. Porque eles influenciam criaturas que servem de instrumentos para os espíritos inferiores. E como se já não bastasse, muitas vezes eles reencarnam para fazer aqui pessoalmente. Utilizando de todo o meio que puderem, de uma forma, como falado ali, hipnótica no coletivo, eles fazem hipnótica no individual, com frases de efeito, nos meios de comunicação, nos programas de televisão, nos programas de violência, nas leituras de baixo teor. Eles influenciam e creiam. Caso vocês não tenham percebido, as pessoas caem em tudo isso. Eles trazem para o planeta Terra as influências com ideias para atrapalhar e influenciar o maior número de espíritos encarnados possíveis. Quantas vezes você está assistindo um programa de televisão que você diz, é isso mesmo, engana ele, bate nele, faz isso, se eu tivesse naquela casa, todo mundo saía, eu ganhava 1 milhão. Se eu estivesse lá, eu fazia tal coisa, é isso mesmo, tem que torcer, tem que fazer contra. Eles vão influenciando de forma geral, não só no individual. E as pessoas vão se deixando levar,
através das sugestões hipnóticas de encarnados que servem de instrumento de desencarnados. Então essas influenciações espirituais, que é um tema trazido, que é sempre bom nós trazermos e refletirmos sobre isso, é daquilo que eu faço. Qual é a minha responsabilidade? O que eu estou emitindo? O que eu estou fazendo? Quem está comigo? Quem está me influenciando? Quem é a turma que está comigo, como dizem? Para que nós possamos ter ideia de que os recursos são inúmeros. Os recursos são inúmeros. E eles nos chocam através de tudo o que está acontecendo no planeta. Tudo o que nós vemos na televisão, tudo o que nós passamos, tudo isso é chocante para nós. Nós estamos sendo testados por todos os lados. Deus permite para que auxilie nessa separação do joio e do trigo. Então é hora de nós identificarmos a nossa responsabilidade, identificarmos realmente quem nós vamos fazer agora. Nós vamos ser joio ou nós vamos ser trigo? Que lado eu vou escolher? Que tipo de situação eu vou seguir daqui para frente? Os meus pensamentos, os meus interesses, a energia que eu estou vibrando, para que esses espíritos saibam que interesse nós vamos ter, e ele simplesmente vai dizer: esse eu não tenho como influenciar, esse não me interessa, esse é careta, ele não faz isso, não faz aquilo outro, ele segue uma linha de conduta, então esse não me interessa, ele vai para outro. Se ele quiser se vingar de você, pode ser que ele desista, pode ser que ele melhore. Se você traz ele para um tratamento na casa espírita, o tratamento é para os dois. Então cabe a cada um de nós sabermos da nossa conexão com a espiritualidade, que tipo de influenciação nós podemos ter e que tipo de espírito nós podemos atrair a nós, para que possamos crescer, evoluir e, daquilo que a gente mais quer na vida e diz, sermos felizes. Muito obrigado e boa noite.